Bom dia, maior clube dos Costa a Costa do Brasil. Boa tarde e boa noite para quem tá no YouTube e no Spotify. Vamos para o seguinte assunto na nossa live de hoje: as principais dúvidas de quem tem um cachorro que se coça. As principais dúvidas que tutores de cães alérgicos têm sobre a coceira do seu cachorro. Para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Gabi, sou médica veterinária, trabalho desde 2018 exclusivamente com cães alérgicos e estou aqui para mostrar para vocês que pode ser mais fácil, barato e simples viver de boa com a coceira do seu cachorro. Então eu separei as principais dúvidas para trazer aqui para vocês, pra gente ter esse conteúdo aqui de hoje, né? A principal dúvida que eu vejo é assim, o que é dermatite atópica canina? Então, dermatite atópica canina é uma doença crônica que não tem cura que é uma doença crônica que não tem cura e o principal sintoma dessa doença é coceira intensa. O tutor percebe que esse cachorro se coça mais do que o normal, né? Então, a dermatite atópica é uma condição genética que o cachorro já nasce com ela. O cachorro já nasce com os defeitos genéticos, né? São três principais defeitos genéticos que o cachorro com dermatite atópica tem, que é no microbioma desse cachorro, que é na barreira cutânea desse cachorro e no sistema imunológico desse cachorro. Então, é uma condição que o cachorro já nasceu com ela e ela é hereditária. Essa condição veio através dos pais ou dos avós desse cachorro, tá? Então, é uma doença que não tem cura. A gente não vai, nenhum tratamento vai curar a dermatite atópica, porque são defeitos genéticos que o cachorro nasce e morre com esses defeitos genéticos. A gente não tem como curar defeitos genéticos, mas a gente tem sim como viver a maior parte do tempo com a coceira controlada, num nível 3, num nível 4. Não é porque é uma doença que não tem cura que o cachorro vai precisar estar sempre se coçando. Cabe nós, tutores de cães alérgicos, a saber como contornar as crises alérgicas, como contornar a fase de manutenção evitando novas crises alérgicas, né? O que eu sempre falo, o tutor de um cachorro com dermatite atópica canina precisa ter conhecimento sobre a doença do cachorro, porque cura não existe. Então, a gente precisa conhecer a doença do nosso cachorro para dar condições de qualidade de vida para esse cachorro, né? Aí a pergunta que eu mais recebo aqui também são quais os sintomas de alergia em cães. Então, a coceira intensa é o principal sintoma, mas esse cachorro ele também tem lambeduras de patas. Esse cachorro ele costuma ter episódios de otite, né, que é a infecção no ouvidinho. Esse cachorro, ele tem a parte de baixo da barriguinha dele, a parte ventral, que a gente chama, que é a parte da barriguinha avermelhada. A pele desse cachorro na região da barriguinha é avermelhada. Normalmente, as axilas, elas são bastante acometidas. A gente vê que as axilas desse cachorrinho, elas podem ser mais grossas, um pouco mais vermelha, um pouco mais irritada. A parte interna da coxinha desse cachorro também é acometida. Às vezes a gente consegue ver que esse cachorro lambe bastante ali a parte interna, onde seria a coxinha dele, nas patinhas de trás. Esse cachorro, ele responde ao corticoide, né? Ele utiliza corticoide e fica tudo bem. Normalmente, no início, a parte de cima do cachorro, a parte dorsal do cachorro, ela não é acometida. Ela é acometida conforme vai piorando os sintomas, mas no início, a parte dorsal, a parte de cima do cachorro, ela não é acometida. E o cachorro não precisa ter todos. E ela também inicia os sintomas de dermatite atópica, inicia antes dos 3 aninhos de idade. E o cachorro, ele não precisa ter todos os sintomas. Ele não precisa ter todos os sintomas de dermatite atópica. Ele pode ter alguns mais do que outros e outros menos, como é que eu vou dizer assim pra vocês?
mais brandos, né? Não necessariamente ele tem que ter todos os sintomas exacerbados. Outra pergunta que acontece com frequência: como eu vou saber que o meu cachorro tem dermatite atópica? O diagnóstico de dermatite atópica o diagnóstico de dermatite atópica canina, ele é clínico e de exclusão. Ou seja, ele é pelos sintomas clínicos que o animal apresenta, esses sintomas que eu falei para vocês. E ele é de exclusão também, porque a gente precisa excluir outras causas de coceira. Nem tudo que coça é dermatite atópica canina. Então a gente precisa excluir doenças como sarna, a gente precisa excluir doenças como leishmaniose, a gente precisa excluir a gente precisa excluir doenças infecto-contagiosas como alguns fungos. Então, conforme a gente precisa excluir a alergia à pulga, a gente precisa excluir a alergia alimentar. Então, conforme a gente vai excluindo outras doenças que também causam coceira, juntando com o diagnóstico, com os sintomas clínicos. Espera aí. Conforme a gente vai excluindo outras doenças que também causam coceira, unindo com o histórico clínico, com os sintomas do cachorro, a gente chega ao diagnóstico de dermatite atópica. Nenhum exame que a gente vai fazer vai vir um laudo. Diagnóstico de dermatite atópica canina. Não existe. Não existe um exame específico para a gente diagnosticar dermatite atópica canina. Vocês conseguiram compreender? Quando a gente faz exames na pele do cachorro, é para excluir outras causas de doença. Nenhum exame vai vir do laudo de dermatite atópica canina. Às vezes, alguns cães fazem biópsia na pele, né? Por algum motivo, fazem exames de biópsia na pele. Aí lá no laudo vai estar assim, a biópsia, quando a gente retira um pedaço da pele do cachorro, manda para o laboratório, faz os cortes da pele do cachorro, né? Faz os cortes das estruturas da pele. E aí, na biópsia, pode vir, assim, características compatíveis com dermatopatias alérgicas. Mas não vai vir o laudo de diagnóstico de dermatite atópica canina, tá? Outra dúvida, qual que é o melhor tratamento para dermatite atópica canina? Vai depender em qual momento o seu cachorro se encontra. Se o seu cachorro se encontra na crise alérgica ou se o seu cachorro se encontra na fase de manutenção. Eu, dentro do método Construcão, considero a crise alérgica sempre que essa nota de coceira estiver acima de 5. De 0 a 10, qual é a nota de coceira que você vai dar para o seu cachorro? Se for acima de 5, esse cachorro está na fase da faxina. Se for abaixo de 5, esse cachorro está na fase do construtor. Então, quando o cachorro está na crise alérgica, a gente vai ter condutas para retirar esse animal da crise alérgica. A gente vai ter que entender o que está acontecendo na pele daquele cachorro naquele momento, se ele tem contaminação por bactérias, se ele tem contaminação por malacésio, se ele está com a pele inflamada, e tratar esses sintomas da crise alérgica, que é fazer a fase da faxina para diminuir o mais rápido possível a coceira desse cachorro, de acordo com o que está acontecendo na pele do cachorro, de acordo com o que tem ali. Então, por isso que não existe o melhor tratamento para dermatite atópica, porque a pele do Bob pode ser diferente da pele da Belinha. A pele da Belinha pode ser diferente da pele do Thor. Então, as coisas podem... cada pele reage de uma maneira, tem contaminações de alguma coisa diferente da outra. Então, não é... todos os cachorros com dermatite atópica vão usar o shampoo ABC. Não. O cachorro com dermatite atópica vai usar o shampoo para combater o que está acontecendo na pele dele naquele momento. Se for na crise alérgica, a gente vai utilizar shampoo para retirar o cachorro da crise alérgica, quando a nota estiver acima de 5. Na fase de manutenção, que eu chamo de fase do construtor, que é quando essa nota está abaixo de 5, a gente vai ter condutas para manter essa coceira abaixo de 5, evitando novas crises alérgicas, evitando que o cachorro volte a se coçar, manter essa coceira estabilizada por mais tempo. Então, a gente vai utilizar shampoos na fase do construtor para manter essa pele estabilizada, trazer essa pele o mais próximo possível do normal, para que ela não reaja aos alérgenos
e para que não desencadeie uma nova crise alérgica. Então, de novo, na fase do construtor, a gente vai utilizar shampoos para manter a coceira estabilizada. E a pele da Belinha pode estar precisando de um shampoo diferente da pele do Bob. Então, não existe isso de um melhor tratamento para o cachorro com dermatite atópica. Existe o que o cachorro com dermatite atópica precisa no momento que a pele dele se encontra. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês? Me contem aqui se tá fazendo sentido para vocês e se vocês estão conseguindo entender. Porque se a gente não consegue entender essas características, esses conceitos, a gente não vai conseguir controlar a coceira do cachorro. Vou esperar vocês me responder. A outra pergunta comum de quem tem um cachorro com dermatite atópica. Dermatite atópica canina tem cura? Como eu já falei bem no início do conteúdo hoje, dermatite atópica canina não tem cura. A gente não consegue alterar essas condições genéticas que o animal tem. Olha, que eu estudo dermatite atópica canina faz um bom tempo, né? Não acredito que vai existir essa cura. Não tem como, né? São alterações genéticas. Então, dermatite atópica não tem cura. Vai ser sempre altos e baixos. Altos e baixos. Mas por se tratar de uma condição que não tem cura, não necessariamente esse cachorro precisa estar sempre na crise alérgica. Não é isso, dá para se conviver muito bem. O método Construcão é para isso, para que você consiga viver de boa com a coceira do seu cachorro e não ficar refém de corticoide, não ficar refém de medicamento contínuo, não ficar refém de várias e várias consultas veterinárias, né? Então, o método Construcão é para isso. Aí muitas pessoas também têm a dúvida de qual que é a relação da alimentação com a alergia. Então vamos lá. De 3 a 5% da população mundial canina, ele é exclusivamente alérgico alimentar. Ou seja, ele não tem dermatite atópica canina, ele é exclusivamente alérgico alimentar. A fonte de proteína que ele come causa coceira nele, mas ele não tem defeito genético. São os exclusivamente alimentares. Quando a gente fala dos cães com diagnóstico de dermatite atópica canina, 30% deles têm envolvimento alimentar. 30% deles, o que eles comem pode desencadear coceira neles. Então, todo cachorro com dermatite atópica canina é importante a gente fazer o teste de restrição e reexposição corretamente. Como que funciona o teste de restrição e reexposição? A gente vai, digamos que esse cachorro coma uma ração ou alimentação natural à base de frango, tá? As proteínas dessa alimentação são frango. O sabor da ração é frango. E a gente vai querer testar o frango. Então, a gente vai trocar a alimentação desse cachorro para uma alimentação que não seja frango. Sei lá, a gente vai dar ou uma dieta hipoalergênica, ou a gente vai dar só um peixe, ou a gente vai dar carne bovina, ou a gente vai dar carne suína. A gente vai dar uma outra fonte de proteína para esse cachorro por 60 dias, exclusivamente. E depois a gente vai reexpor o cachorro ao que a gente acha que ele pode ter envolvimento alimentar. Continuamos no frango. Depois desses 60 dias, a gente vai oferecer o frango para esse cachorro. E o que a gente vai observar? Se voltou a se coçar, se a coceira aumentou ou se ela permaneceu igual. Quando a gente faz o teste de restrição, a gente precisa entender que tem cachorros que têm reação imediata e tem cachorros que têm reação tardia. Reação imediata, comeu, coçou. Reação tardia é comeu, tá comendo, uns 15 dias depois esse cachorro começa a se coçar. Oferecemos a proteína, depois de 15 dias começou a se coçar. Não pode comer o frango. Oferecemos o frango, em um dia ele voltou a se coçar. Não pode comer frango. Oferecemos o frango e a coceira ficou igualzinha, não teve alteração nenhuma. Pronto, esse cachorro ele pode comer frango. A proteína que a gente está testando, a gente tem que entender que se é o frango, todos os derivados de frango, eles
eles também interferem, né? Ovo, fígado, petisco, então tudo que daí se a gente testar aquele alimento e for positivo, o cachorro não pode comer nada da origem daquela fonte animal. Tô conseguindo entender? Existe uma raça que ela é mais predisposta a ter dermatite atópica do que outras? Existem raças predispostas. Shih Tzu é o rei dos coça-coça. Olha, 90% dos meus pacientes são Shih Tzu, mas outras raças também são bastante predispostas. Golden, York, Bulldog francês, Labrador, West, Lhasa Apso, vira-lata. Todos os cachorros, eles podem ter dermatite atópica canina, mas algumas raças, elas são realmente mais predispostas, é mais comum. E como que evitar as crises alérgicas é fazer a fase do construtor. A gente não pode retirar o cachorro da crise alérgica e não fazer mais nada. A gente não pode utilizar o mesmo shampoo para sempre no cachorro com dermatite atópica. A gente não pode usar o mesmo medicamento para sempre no cachorro com dermatite atópica. Por quê? Porque existem fases, né? Então, tipo, a coceira vai voltar. O método do Construcão não é a promessa da cura da dermatite atópica e que a coceira não vai voltar. A coceira vai voltar. Então, quando a coceira volta, a gente precisa de condutas para diminuir a coceira. Quando a coceira está tranquila, a gente precisa de condutas para manter essa coceira tranquila. Então, por isso que o método Construcão é dividido na fase da faxina, fazer o cachorro parar de se coçar, sair da crise alérgica, e fase do construtor, manter essa coceira estabilizada, mais tempo entre as crises, entre o espaço entre as crises, né? Normalmente as crises acontecem ali uma vez por mês. Normalmente não, isso não é normal. Uma vez por mês não é normal ter crise alérgica. A cada 40 dias não é normal ter crise alérgica. A gente quer ali um espaço 3 meses, 6 meses sem crise alérgica, né? E aí, quando a coceira tá voltando, a gente precisa mudar as condutas para a fase da faxina. Assim que a gente consegue evitar crises de coceira intensa, assim que a gente consegue evitar o uso de corticoide, assim que a gente consegue evitar o uso de medicamento contínuo, assim que a gente vai fazer com que essa coceira ela fique lá no nível 8, 10, porque o que eu vejo acontecer, tutor de cachorro com dermatite atópica percebe quando uma crise alérgica tá voltando. A gente percebe que tá aumentando a lambedura de pata, que tá se coçando mais do que o normal, que tá começando a ficar com cheiro ruim na pele, que tá ficando com a pele meio oleosa. A gente percebe. Tenho certeza que vocês percebem isso. Só que o que acontece? Como vocês não têm conhecimento e autonomia sobre a doença, vocês vão esperando, até que a coisa dá um boom, até que a crise alérgica fique muito intensa. Aí vocês vão pro veterinário, utiliza corticoide, aí muda a ração, faz um novo exame e toda a saga que continua, né? Então, quando a gente tem autonomia e conhecimento sobre a doença do nosso cachorro, a gente sabe o que fazer e quando fazer. E é isso que o método Construcão oferece para vocês. Como vocês ter autonomia, conhecimento e saber o que fazer na hora exata que o seu cachorro com dermatite atópica canina precisa, tá? Assim vocês vão conseguir viver de boa com a coceira do seu cachorro. Para quem quer saber mais sobre o método Construcão, para quem tá no Instagram e no Spotify, link no perfil da bio. E para quem tá no YouTube, nos primeiros comentários abaixo, tá? No comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Tá bom, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha ficado mais claro a dermatite atópica do seu cachorro e que vocês possam o quanto antes estar vivendo de boa com a coceira. Beijo!